Jesus, por mais um dia, mais um domingo que estamos aqui. Obrigada pela disposição de cada um que se colocou aqui para aprender mais sobre a Tua palavra, Deus. Te peço que venha nos dando entendimento, sabedoria, que Seu Espírito Santo nos deixe sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre oração. O poder da oração. O que significa oração? Eu fui procurar no dicionário. O que é orar? Orar é dirigir-se a Deus com adoração, confissão, súplica ou ação de graças. Isso está no dicionário, normal. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Então, orar é uma atividade fundamental para a nossa vida como filhos de Deus. Nós precisamos ter uma vida constante em oração para que a gente possa crescer no nosso relacionamento com Cristo. Orar não é só um conselho ou uma coisa legal, uma sugestão. Orar é um dever, é uma obrigação nossa. Então, lá em Tessalonicenses, que fala, orai sem cessar. Essa é a regra, é a ordem. Orem sem parar, o tempo todo estejam em oração. Orar se tiver afim, orar quando estiver com dor, orar quando estiver feliz. Ore se você não tiver nada mais legal para fazer. Ore o tempo todo, ore. Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, nós temos essa obrigação, esse dever, né? Orar é uma ordem bíblica. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, nós precisamos orar. A gente tem que pedir, a gente tem que bater. Nós temos que buscar. E ela é uma prática constante na nossa vida, né? Assim como a Bíblia, que a gente falou que não é bolo para ser comido em festa, mas é pão para sempre, né? Para a gente comer sempre, ou arroz, que a gente come praticamente todos os dias. A oração também é uma prática constante. 1 Timóteo 2,1. 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, aqui, essa exortação, né, esse aconselhamento para a prática da oração. Jeremias 33,3. Jeremias 33,3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu não sei vocês, mas eu sou curiosa. Sou bem curiosa. Então, olha que legal. A gente ora e Deus ainda revela para a gente coisas que a gente não sabe. Coisas ocultas, coisas escondidas. Então, um estímulo. Obrigada. Um estímulo para quem é curioso. Ora que você vai ficar sabendo de coisa que você nem sabia. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo vem nos revelando coisas grandes e ocultas. Isso é muito legal. E qual é a importância da oração? A oração, ela satisfaz o profundo anseio da alma humana. Qual que é esse nosso profundo anseio? Viver conectado com Deus. Nós fomos criados para isso, né? Tanto que as pessoas que estão lá fora, elas sentem um vazio, um buraco que elas não entendem o que é.
E o que é essa falta de conexão com Deus? E através da oração, nós podemos ter esse relacionamento. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Isso está lá em Salmo 4:1. Então, a oração também não é um monólogo, né? Eu dou aqui e volta também. É uma conversa. A oração é através dela que a gente vai ter o nosso relacionamento com Deus resgatado. Nós podemos nos comunicar com Ele através da oração. E a oração, ela é muito legal, que ela é simples. Muitas coisas relacionadas ao cristianismo mesmo, a gente tenta complicar, a gente quer dificultar, põe empecilhos, barreiras, mas é tudo tão simples. Lembrando, Tessalonicenses, orai sem cessar. No banho, lavando louça, sei lá, onde você estiver. É simples. E eu não preciso de grandes palavras, ó poderoso, grandíssimo, maravilhoso, exaltado, supremo, Deus eterno. Eu posso chamar ele de papai. Oi, pai. Vamos conversar aqui um pouquinho. Cada um usa a sua linguagem, né? Eu vou ter o meu jeito de orar. O Zé vai ter o jeito dele. Pode orar pescando, com certeza. Pega até mais peixe. Pedro está aí para provar, né? Pega até mais peixe, cada um vai ter o seu jeito. Então, é simples, sabe? A gente não precisa complicar. Ai, mas eu não sei orar. Você sabe falar? Então você sabe orar. É estilo de vida. É estilo de vida. E até um versículo que a gente fala muito aqui, né? Até que ultimamente não tem falado tanto. Vamos lá, que versículo que é esse? Mateus 6,6. Mateus 6,6 fala, né? Para quando a gente orar, para a gente ir lá no nosso quarto, orar em secreto. Mas antes tem o Mateus 6,5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto e feche a porta. E ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará como recompensa. Nas suas orações, 7, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que precisam. Então a gente não precisa de pompa, se colocar na frente das pessoas e ficar falando 50 mil vezes a mesma coisa, com palavras difíceis. Não é sobre isso. E até a oração que Jesus ensina é uma oração simples, muito poderosa, mas simples, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, é uma oração simples. A oração também, ela vai eliminar o problema das preocupações. Quando a gente ora, o Espírito Santo vem trazendo aquela paz que excede todo o nosso entendimento. Os filhos de Deus não vivem preocupados e ansiosos, porque Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com elas. O que a gente precisa se preocupar é em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscar o Senhor, orar, ler a Bíblia, adorar. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A gente pode ter essa certeza. Então, podemos lançar a nossa ansiedade de lado. Porque a gente sabe quem é o nosso Deus. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Isso está escrito na Bíblia, né?
Nós podemos ter essa certeza. Então, quando a gente ora, quando a gente se conecta com Deus, Ele vem trazendo essa paz sobre nós. E a gente passa a crer mesmo nas coisas dEle. E confiar nele. A palavra nos ensina levar a Deus em oração todas as nossas ansiedades. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando a gente se aproxima dele, em oração, mesmo que a circunstância não mude, ele vai derramar a paz sobre nós, né? Que essa aqui fala, a paz que excede todo entendimento. Então, não faz sentido eu estar sentindo paz. Mas a gente vai sentir. Por quê? Porque Deus é Deus. Né? Então, nós podemos ter essa paz. E a gente não precisa se preocupar com coisa alguma, sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, a gente não precisa ficar ansioso. Em 1 Pedro 5, 7... lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, aqui resume tudo, Ele está cuidando. A oração, ela também nos fortalece na luta contra o pecado. É através da oração que nós vamos vencer a tentação. Em Mateus 6,13, também na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a falar, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, é através da oração que nós nos fortalecemos. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós, pela nossa força, nós somos fracos. Né? Nós, por nós mesmos, somos fracos. Mas nós temos o Espírito que nos dá força, o Espírito Santo. E, através da oração, Ele nos fortalece, para então podermos enfrentar a tentação. O pecado, ele assedia o cristão a cair. Portanto, ele deve ser resistido. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai continuar lutando contra o pecado. Mas não temas, eu venci o mundo, né? Diz Jesus. E nós temos esse poder através da oração, através do relacionamento com Ele. E existem dois tipos, duas maneiras diferentes de oração. Nós temos aquela oração que tem Deus como o centro. E nós temos a oração que fala um pouquinho acerca de nós. Tá? Então, vamos lá. O que é essa oração em Deus como centro? São as orações dirigidas a Ele, visando o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. Então, é para engrandecer a Deus. Aqui entra a oração de ação de graças. É a gratidão que demonstramos pelo que Deus tem nos feito. Isso é o reconhecimento pelas bênçãos recebidas. É importante a gente agradecer, né? Eu acho que, não sei antigamente como era, mas hoje, talvez com as redes sociais, a gente é muito ingrato. Nunca nada tá bom, porque sempre tem alguém melhor que eu, né? Ah, comprei esse carro. Poxa, mas o fulano comprou tal carro. Eu viajei para Ubatuba, mas fulano viajou para Cancún. Ah, e eu fiz não sei o quê. Mas, gente, né, a gente precisa ser gratos a Deus.
eu estou respirando, eu acordei, eu tenho movimento nas minhas duas pernas. Se a gente parar para pensar, tem tanto motivo para a gente ser grato. E a gente precisa entregar a nossa gratidão a Deus. A gente pega tanta coisa da cultura americana, né? E a comemoração mais bonita deles a gente não pega, que é o Dia de Ação de Graças. Eles tiram esse dia para realmente pensar nas coisas que eles são gratos. E a gente precisa fazer isso, não só uma vez por ano, mas com frequência. Todos os dias, de preferência, né? 5 motivos. 5 pessoas me falam aí, uma coisa pela qual você é grata. Você ter acordado de manhã cedo. Ter acordado de manhã cedo. Pela saúde dos filhos. Por tudo. Foram 3. Alegria? Alegria do Espírito Santo. Foram 4. Pelo nosso alimento. Né? Tem tantas coisas para a gente ser grato. E a Bíblia fala para a gente ser grato até pelas nossas lutas, né? Essa parte é difícil, eu não cheguei muito nesse nível ainda não. Mas a Bíblia fala para a gente ser grato pelas nossas tribulações, pelas nossas lutas, porque elas vão fazer com que a gente cresça, vão nos trazer perseverança, um caráter aprovado. Né? Então, tudo é motivo de gratidão a Deus. E nós precisamos orar a Ele com essa gratidão no nosso coração. Existe também a oração de louvor a Deus, né? Exaltar e glorificar ao Senhor pelos seus atos poderosos. Então, orar, louvando a Deus por tudo aquilo de grandioso que Ele faz. E temos a oração de adoração, que é adorar a Deus pelo que Ele é. Então, falar para Deus que Ele é grandioso, que Ele é majestoso, que Ele é lindo, que Ele é poderoso. Então, assim, nós estamos adorando a Deus. É expressar em forma de louvores os atributos divinos. Lembrando que a adoração não é só chegar no culto e cantar uma música, né? Existem outras formas de adoração que não seja cantar algo. Então, se você está engrandecendo a Deus, falando sobre quem Ele é, você está adorando a Ele. É você entrar no lugar santo e contemplar a beleza do Pai, seu poder, sua santidade, e ficar embriagado diante da grandeza e esplendor da sua glória. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar, né? Que os anjos ficam dia e noite, noite e dia, cantando santo, santo, santo. Então, isso a gente quer saber também, né? Quer ver. E isso é uma forma de adoração. A gente ficar espantado com a grandeza de Deus, com a beleza dele. E nós temos as orações também que falam um pouco a nosso respeito. Então, aqui a gente se apresenta a Deus para falar sobre as nossas necessidades pessoais. Isso também faz parte. Tem a oração de petição, que é aquele pedido visando satisfazer uma necessidade pessoal. Então, eu preciso de uma coisa, eu vou pedir para Deus uma cura, a salvação de alguém da minha família. Lembrando que essa oração, ela tem que estar de acordo com a Bíblia, né? Então, são orações segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz. E como que eu vou poder fazer uma oração segundo a Bíblia? Conhecendo a Bíblia. Então, essa oração de petição, a gente apresenta a Deus as nossas necessidades. Tem a oração de consagração, que é aquela oração que você assume uma atitude de submissão à vontade de Deus. Então, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Faz o teu querer em mim. Essa é uma oração de consagração. Jesus, né, antes de se entregar, ele se retirou e ele orou. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade e não a minha.
Então, essa é uma oração de consagração. E quando a gente ora se consagrando, Deus faz. Amém? Então, é uma oração séria, né? Precisa ser feita de maneira responsável, mas a gente não pode ter medo também. Porque independente de qual seja a vontade de Deus, com certeza ela é melhor que a nossa, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando, ai, não ora Deus pedindo paciência, porque senão ele vai te colocar em uma situação para você aprender a ter paciência. Ai, não ora pedindo força, porque senão Deus vai te colocar em uma tribulação para você precisar de força. Mas, gente, a gente não precisa ter paciência e ter força, né? A gente precisa passar para a gente ter o caráter aprovado, para ter o nosso caráter segundo o de Jesus. Então, amém, que venha, né? O que precisar para a gente poder ser aprovado. Por quê? Porque o nosso alvo não são as coisas aqui da terra, mas é a eternidade. Então, se eu preciso ser lapidada para passar a eternidade com Jesus, então que venha a lapidação, né? Pode doer? Provavelmente. Mas é por um bem maior, né? A gente tem que se colocar à disposição de Deus. Senão a gente vai viver só uma vidinha mais ou menos. E lembrando, o nosso alvo é a eternidade. A gente precisa ter esse fogo refinador, né? Ele é necessário na nossa vida. Batiza-me com fogo. O fogo queima. O processo de purificação do ouro, né? Tem que colocar o ouro em altas temperaturas para separar as impurezas dele. E é isso. Mas a gente precisa fazer essa oração de consagração, se colocando à disposição de Deus. Se Ele quiser me levar para um outro lugar, não sei. Eis-me aqui. Né? E a gente precisa. E não basta orar da boca para fora também. A gente precisa, tá, eis-me aqui, então vamos lá, eu quero que você vá. Ah, mas deixa eu ficar. Aí também não dá, né? Então, a oração de consagração, nós falamos sobre a oração de petição, a oração de consagração. E nós temos também a oração de entrega, que nela nós transferimos o nosso problema a Deus. E é tão melhor, tão mais fácil se a gente já começa o problema com uma oração dessa, né? Porque que poder que eu tenho para resolver meus problemas? Nenhum. Mas geralmente a gente vai lá, apanha mais um pouco, daí opa, deixa eu pedir ajuda aqui para quem pode me ajudar. Né? Desde as coisas mais simples, né? Sempre que tem que procurar alguma coisa, minha mãe fala, você já pediu ajuda para o seu amigo? Para o Espírito Santo. E daí a gente revira a casa, deixa tudo de ponta cabeça para procurar a chave do carro. Depois que a gente já olhou na casa inteira e não achou, Espírito Santo, me ajuda. Não podia pedir direto, Espírito Santo? Me ajuda a achar a chave do carro, por favor? Antes de revirar tudo. Isso é um exemplo simples, só para vocês visualizarem, mas nas coisas grandes da nossa vida, quem pode resolver o problema é Ele. Então, entrega nas mãos dele. Faça uma oração de entrega. O seu filho não é convertido, seu irmão, sua irmã, seu cônjuge, não sei. Entrega nas mãos de Deus, né? A gente não consegue fazer nada pela nossa própria força. Então, nós temos que entregar. E quando a gente entrega, mais uma vez, a paz dele vem sobre nós. Então, recapitulando aqui as orações voltadas a Deus como centro, a oração de ação de graças, de louvor e de adoração. E nós, como centro, nós temos a oração de petição, de consagração e de entrega. Importante falar que aqui a gente colocou esse nome, esse termo de nós como centro, mas nós nunca somos o centro.
né? É Deus que sabe das coisas, né? A gente não dá ordem para Deus. Me dá porque eu quero. Não é assim também. Então, a gente falou aqui que é as orações do nós, mas nós nunca somos o centro. O centro é sempre Deus, a vontade dele. Ação de graças e louvor são bem parecidos. A diferença chave aqui seria a nossa postura. Digamos assim, na ação de graças eu entro em um posicionamento de gratidão. Na de louvor, em um posicionamento de exaltação, de glorificação. O assunto é parecido, elas são parecidas, mas uma eu me coloco no lugar de gratidão, obrigado, e o outro de engrandecer ao nome de Deus pelo que Ele faz. Ação de graças, a gente acaba agradecendo pelas coisas assim mais corriqueiras, então pela minha família, pela minha comida. E o louvor, aquelas coisas que a gente acaba não prestando tanta atenção, o sol que Deus colocou, o dia que clareou mais uma vez, né, toda a criação. E entra um elogio, exatamente. O louvor é você elogiar a Deus. Bom trabalho, Deus. Bom, está na hora. Amém. Deus é bom. E Ele não deixa de responder a nenhuma das nossas orações. Amém? Então, vamos parar aqui. Falta um pedacinho do capítulo, tá? Mas aí na próxima semana a gente continua. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um ótimo domingo, nos leve em segurança para as nossas casas.